Graça e paz, queridos. Amém? Todo mundo feliz com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Que hino maravilhoso, né, irmãos? Sabe, antigamente, quando a gente cantava esses hinos, não tinha depressão, né? Não tinha depressão, né? Sou feliz com Jesus. O trem estava ruim, rapaz. Tinha comida em casa, não tinha nada, e a gente cantava que estou feliz com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bons tempos, irmãos, bons tempos, tá? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Hoje nós vamos estudar Eclesiastes, capítulo 5 e 6. Né? Nós vamos ver vários conselhos práticos nestes dois capítulos, que na verdade são pequenos. Eclesiastes 5 e Eclesiastes 6. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Aleluia. Oremos. Muito obrigado, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, a Tua presença neste lugar nos alegra o coração, ó Pai, e é por isso que viemos aqui, para ler a Tua palavra, para meditar e para sair daqui edificados. Ah, meu Deus, ajuda-nos com Teu Espírito Santo para esclarecer as verdades bíblicas ao nosso coração e nos ajudar a ser transformados de acordo com a Tua vontade. Obrigado mais uma vez, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. 2 capítulos apenas, sendo que o capítulo 6 é bem pequeno, né, irmãos? Mas eu gostaria muito que você meditasse conosco neste texto, que vai começar falando para nós de conselhos acerca dos deveres religiosos, né? Com relação à nossa fé, esses primeiros conselhos que nós vamos encontrar até o versículo 7. E o que fala aqui, irmãos, é de muita importância para nós. Os primeiros versículos vão dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha que lindo. Inclina mais ao ouvido que oferecer sacrifício de tolo, né? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Está vendo? Conselhos sobre a vida religiosa. E vai dizer assim: porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo vem da multidão de palavras. Está falando para a gente morder na língua diante de Deus, não falar muito, né? E aí a gente cai em algumas questões muito sérias. São aquelas pessoas que fazem votos a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me dá um aumento, eu vou dar tanto de oferta, e aí a gente não cumpre aquilo, né? Ah, Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu vou entregar o filho para o Senhor, e depois o filho vem, você não entrega para nada, você não consegue nem entregar para a pessoa que cuida, né? Você domina, você deu para o Senhor, você fez um voto. Obrigado, irmão Anderson, né? E aí por aí vai, irmãos. Então, às vezes a gente precipita com palavras diante de Deus, e aqui está dizendo que a pessoa tem que pensar antes de falar, né? Não te apresses em falar nada diante de Deus, porque Deus não vai ter por inocente aquele que falou, né? Se você disse diante de Deus que ia fazer algo, corre lá e faz, porque Deus não vai gostar, e o resultado não será bom se você não cumprir. Tem gente que faz voto, você tem que pensar muito no voto para você fazer, né? Cuidado com o voto. Ah, se eu curar meu filho, nunca mais eu ponho maquiagem no rosto. E Deus vai, e cura. Aí de repente, passa 1 ano, 2, 10, você esquece daquele voto. Peraí, você não votou lá atrás? Está entendendo, irmãos, como é que a palavra de Deus aqui está nos orientando sobre os conselhos práticos e deveres da vida religiosa, né? Então é difícil demais. A gente tem que observar isso, porque às vezes a gente brinca com as coisas espirituais, isso desagrada a Deus, né? Isso desagrada a Deus. Se eu fizer aquilo, né, Deus, por mim eu vou fazer tal coisa. Isso é voto, tá, irmãos? É quando a pessoa faz voto a Deus. E Deus, ao cumprir a parte dele, agora você fica pendente diante de Deus. Você tem que cumprir sua parte, né? Você é obrigado a cumprir. É mais ou menos isso, tá, irmãos, que está dizendo aqui. Para você tomar cuidado com aquilo que você fala diante de Deus, né? Aí vai o versículo 4 vai dizer isso claramente: olha, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, ele não se agrada de tolo, o que votares, paga-o. Então isso é um ensinamento muito profundo. Talvez algum dia eu deva até trazer aqui na igreja um estudo, ou quem sabe num domingo uma pregação, para que as pessoas tenham mais cuidado, mais cautela, né? Eu já vi gente que disse: se o senhor fizer isso lá com meu marido, eu vou fazer tal coisa. Mas até que faz, irmão, até que cumpre o voto. Aí cumpre um tempo, mais um tempo. Então o voto tem que ser muito claro. Você tem que pôr limite no teu voto,
Lembra do testemunho que eu dei sobre a aposentadoria da Ana Silvia? Eu fiz um voto quietinho com Deus. Falei, Deus, se o Senhor der essa aposentadoria para a Ana Silvia, o primeiro mês de que ela receber de aposentadoria, eu vou depositar no altar do Senhor. Eu vou dar de oferta. Não falei isso nem com ela, foi um voto meu. Ela precisava aposentar, ela estava muito doente. E no dia que Deus cumpriu a promessa dele, foi no dia 15 de novembro, nós estávamos aqui no jejum orando, e eu lembro que eu cheguei de manhã e falei, hoje Deus vai operar grandes milagres aqui. E aí ela, incomodada, vamos em casa, eu levei ela em casa, olhou no computador, a aposentadoria tinha saído. Tinha gente trabalhando o tempo todo lá no INSS, no Brasil inteiro, porque o Temer, lembra o Temer, quando o Temer foi presidente? Vocês lembram? O Temer inventou um tal de um pente fino, que era para fazer o seguinte, fazer um pente fino no INSS. Quem tivesse que aposentar, ia aposentar rápido, mas quem não tivesse, tinha que voltar a trabalhar rápido também. Então todo mundo ficou com medo daquilo, foi o Temer que fez isso. E aí a Ana Silvia caiu no pente fino, eles viram lá que ela tinha que aposentar, aposentou rapidão e saiu para ela, aposentada no dia 15, feriado, porque eles estavam trabalhando interno. Então, na hora que eu vi a bênção, aí eu falei para ela, falei, nossa Deus, tem uma coisa, e eu fiz um compromisso com o seu primeiro salário, falei para ela. Ela, mas como é que você faz voto sem me falar? Falei, já está feito, agora nós vamos ter que dar o primeiro salário seu. Aí no dia, eu estava muito apertado, que a Daniela ia casar, estava muito apertado, aí que eu fiz isso aqui. Presta atenção, irmão, estou te dando esse testemunho, é para você ter fé, fazer voto, mas tomar cuidado. Aqui está dizendo assim, versículo 4, quando fizeres algum voto, não demores em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolo, e o que você votar, você paga. E o 5, melhor é que você não vote, né? Porque se votar, você tem que pagar. Tem que pagar, a palavra é pagar o voto. Então, aí na hora do aperto, que ia vir o primeiro salário dela, eu voltei na minha palavra com Deus, porque a minha palavra e a sua palavra tem valor diante de Deus, tanto para bem como para mal. É igual antigamente, que o homem dava a sua palavra e cumpria. Os caras faziam negócio, irmãos, sem documento escrito, porque os caras tinham palavra. Houve um tempo no Brasil, meninada aí, talvez vocês não sabem disso, mas houve um tempo nesta terrinha que palavra valia mais do que documento escrito. Os caras falavam, ó, vamos negociar essa casa, eu te dou aquilo, acabou, irmão. A palavra de um homem era uma coisa tremenda. É isso diante de Deus, não mudou, irmão. Os homens mudaram. Hoje você dá sua palavra e foge, né? Hoje o cara pede um dinheiro emprestado e fala, vai pagar tal tempo, paga nada, você leva no prejuízo. Eu já levei muito prejuízo, irmão. Você não sabe, você não tem nem noção de tanto que eu já levei, porque o coração dói, você só corre e vai receber depois, recebe nada, e fica aqui lá na conta, né? Na conta de Deus, né? Que negócio, Deus te pague, né? Já ouviu dizer? Deus te pague. E eu ponho mesmo, irmão. Quando eu sirvo alguém com bem material, e a conversa foi, eu te empresto, você me devolve? Se a pessoa não me devolve, eu falo, Deus, então eu estou dando para ti, em oferta, esse valor, na vida do outro. E o outro resolve com Deus. Eu não vou receber monetário nunca mais dessa pessoa, mas eu coloco diante de Deus. Eu não vou lá na juiz reclamar, aí agora é com Deus, resolve com Deus, ó, o dinheiro é dele, eu dei para ele, vai resolver com Deus. É assim que funciona, e não foi numa nem duas vezes, né? Mas, o que eu fiz? Já que a Bíblia fala que é melhor não votar, mas se votar você tem que cumprir, e eu estava apertado que a Daniela ia casar, aí eu pensei, peraí, como é que eu fiz esse voto mesmo? Por que eu pensei? Porque se eu tivesse dito para Deus assim, Deus, se o Senhor aposentar na Silvia, eu vou dar no teu altar, eu vou colocar no envelope, depositar num dia de culto, publicamente, porque voto você tem que pôr regra, né? Então eu pensei assim, eu fiz o voto, publicamente eu vou depositar no altar do Senhor, o valor do pagamento. Se eu tivesse falado o valor do pagamento, o que eu podia fazer? Me explica? Vocês que estão pensando aí. Eu podia dar ele qualquer dia, podia dar ele, até agora, eu não falei quando com Deus, eu só falei, Deus, se o Senhor aposentar a minha esposa, que precisa muito, eu estava muito ruim, irmãos, você nem tem noção. E eu fiz, agora eu pedi, falei, Deus, tem misericórdia, minha mulher não pode voltar a trabalhar. E ela era teimosa, que não queria sair. Conclusão, irmãos, aí eu fui rever meu voto, e Deus me fez lembrar, não, você falou comigo assim, que se eu aposentasse ela, você ia dar o primeiro mês de pagamento dela. Fechou. Na hora meu coração ficou tranquilo, e eu sabia que eu não podia guardar aquele valor anotado e dar no futuro, eu tinha que dar o primeiro. E nós pegamos aquilo com fé e depositamos, e sabe o que eu quero dizer uma coisa?
Deus logo em seguida Deus deu muito mais do que a gente precisava. Tremendo, irmão. Sem pedir empréstimo em banco, sem nada. Dinheiro veio. Então o que eu quero dizer para você? Cuidado, se o teu voto diz, Senhor, se o Senhor me dá aumento, eu vou dar todo o aumento para o Senhor no primeiro. Você tem que falar se é primeiro mês. Se você não falar que vai dar todo o aumento, você está dizendo o quê? Você vai dar todo é todo mês. Você tem que ser específico. Não, eu vou dar todo o aumento que eu receber no primeiro mês, ou durante 2 meses, durante 3, durante 4. Estou falando, é só para você entender, irmão, que Deus, a gente não enrola Deus. Você se enrolar Deus é pior. Está dizendo aqui é isso, se você enrolar Deus, ou tentar enrolar Deus, é pior. Aqui está falando assim, é melhor que você não vote. Então não vota nada não, irmão. Só pede a Deus, então, Deus me aposenta, me dá minha vitória. Não faça compromisso com Deus se você não for cumprir, porque aí vira maldição na tua vida, e não bênção. Amém, queridos? É claro isso, e aí eu falo para você anotar que você pode cair no esquecimento. Eu tenho outros votos que eu não vou falar para vocês. No dia que acontecer eu vou cumprir. E vou falar para vocês aqui, esse é um voto que eu fiz a Deus. É eu e Deus, nem a Ana Silva sabe, ninguém. Está vendo? Eu votei a Deus que daria o salário dela, sem ela saber. O voto é eu e Deus. Né? No dia que cumprir, vocês vão me ver aqui, estou declarando a verdade para vocês. Só se eu não estiver aqui, né? Mas se eu estiver aqui, eu vou declarar, hoje eu estou cumprindo um voto que eu fiz a Deus. Aí eu vou falar qual voto. O voto era esse. Deus fez a parte dele, agora eu estou fazendo a minha. E o voto também, meu irmão e minha irmã, não é o assunto aqui, mas como o primeiro versículo vai falar de deveres religiosos, o voto tem que ser algo que te custe alguma coisa. Tá? O voto tem que te custar alguma coisa. A oferta a Deus tem que custar alguma coisa. Tem que te custar. Não é você simplesmente tirar do bagaço da laranja e falar, aqui Deus, estou te ofertando o bagaço da laranja. Você chupa a laranja toda e vai apresentar diante do teu Deus, o Todo-Poderoso, o bagaço da laranja? Está entendendo, irmão? Não, tem que dar, você tem que fazer algo que vai te custar. É algo que vai te custar, porque Deus vai honrar a tua fé. Lembra lá quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho? É um bom exemplo. Não foi Abraão que votou a Deus que ia sacrificar o filho. Mas veja, quando Deus exigiu dele algo que lhe custava, que era a própria vida do seu filho, e ele foi lá, preparou tudo, né? Pegou o cutelo, levantou para sacrificar o menino, o anjo bradou, não faça isso, e ele obedeceu, custou para ele, irmãos. Eu queria que você imaginasse o pai velho que teve um filho na velhice, e Deus falando para ele, ó, você vai ter uma multidão de filhos, só que você teve um, e na velhice, e Deus de repente chega e fala, agora eu quero que você me entregue o seu filho, você vai sacrificar lá a mim. Eu queria que você pensasse na questão como pai, como mãe. Se Deus chegasse perto de você e falasse, eu quero que você sacrifique o teu filho. Eu tenho certeza que se Deus falar assim, eu quero que você mande seu filho lá para o Japão, você já vai desmontar toda. O cara vai ali para o Japão, gente. Não é? Entendendo, irmãos? Então sim, quando você começa a pensar o quanto custou para Abraão aquele compromisso de fidelidade, aí você vai entender melhor que ele não deu qualquer coisa não, né? É a mesma coisa da ofertinha da viúva pobre, que Jesus viu que todo mundo depositava suas ofertas, e viu uma mulher que depositou 2 moedinhas. Aí ele pegou e falou, ó, vocês estão vendo ali, ó, muita gente depositou muito dinheiro, mas está vendo aquela velhinha? Ela depositou, aquela viúva, ela depositou 2 moedas, e Jesus começa a ensinar, aquela mulher ofertou muito mais do que os outros, e Jesus explicou, por quê? Ela ofertou tudo que tinha. A maioria de nós, irmãos, com todo respeito, sem querer ofender, a maioria de nós oferta o bagaço, e fica com a laranja, e está achando que está fazendo vantagem ainda, tem gente que ainda curte ainda. Amém, igreja? Responsabilidade, dever religioso. Isso aí é você e Deus, tá, irmão? Amém, queridos? Isso é você e Deus. Deixa Deus falar contigo. E veja se a palavra está errada ou se o pastor está falando errado mesmo. Comparando o sacrifício de Abraão, que teve que sacrificar o próprio filho e deu, dando tudo, o sofrimento, né? E aí você passa para a mulher, a viúva, que dá 2 moedinhas, e acabando que ela deu mais do que os outros, que ela deu tudo, que só tinha as 2 moedas, né? É a mesma coisa da multiplicação dos pães. Aquele menino que estava com alguns pãezinhos ali, alguns peixinhos, o menino deu tudo para o Senhor. Olha para você ver, foi tudo, irmão, não foi nem um pouco, não. Pegaram com o menino tinha, Jesus orou, abençoou e fez aquele milagre. Está vendo que milagre só acontece, irmãos, quando a gente entrega tudo? Não é quando entrega um pouco.
Esquece lembra da figura que eu usei, que é a laranja, né? Você vai lá e chupa a laranja toda, e depois vem para Deus com o bagaço, fala, toma, Senhor, a minha oferta, ainda fica curtindo, lembra a palavra que eu falei, ainda curtindo, eu ofertei, né? Eu investi na obra. A gente costuma olhar e falar, ali tem um pedacinho de mim, porque eu ajudei. Rapaz, talvez a gente está dando o bagaço, e chupando a laranja, não é, irmãos? A gente deveria ser muito mais agradecido a Deus, né, do que orgulhoso de pensar. Eu penso muito isso, irmãos. Então a gente precisa aprender que os nossos deveres religiosos têm que ir muito além da aparência. Acho que a frase maior para a gente passar ali para baixo é a gente pensar assim: nosso serviço a Deus, nossa adoração, nossa entrega de tudo, dízimo, oferta, de talento, de tempo, de tudo, irmãos, tem que ser o melhor, porque Deus não aceita nada além do melhor. Essa é a verdade. A igreja aceita. Se você vier aqui com o bagaço da laranja e jogar aqui, nós vamos pegar. Agora o Eterno, Todo-Poderoso, irmão, não aceita bagaço não. Ele não aceita. Lembra lá, quando a pessoa fosse ofertar lá um cordeiro? Podia ser qualquer cordeiro? Nem mancha podia ter, irmão. Os caras tinham que ser tudo bonitinho, branquinho. Está lembrado? Se fosse oferecer uma pomba, não tinha dinheiro, uma pomba, uma rolinha, não podia ter defeito. Por quê? Porque Deus é exigente. Então, dever religioso. Então, a gente precisa aplicar isso nos dias de hoje e ver, a gente tem que começar a apresentar as primícias diante de Deus, né? O melhor que a gente tem, e por aí vai, tá? Amém, queridos? Seguindo, aí o versículo 9 ao 17, irmãos, vai falar da insignificância das riquezas. E o capítulo também seguinte, né, o capítulo 6, vai seguir falando da insignificância dos bens que a gente tem. Veja lá, né, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve dele. Aí você vê, olha, o que ama o dinheiro nunca se farta dele, o que ama a abundância nunca se farta da renda. Você já viu que quem ama o dinheiro vive em função do dinheiro? Tudo é dinheiro, pensa em dinheiro, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, não, eu posso porque eu tenho, meu dinheiro, 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 dinheiro. Está escrito aqui, que sabedoria tremenda a palavra de Deus, amém? Olha para você ver, né? O que ama o dinheiro nunca se farta dele, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Você já pensou que há muitos anos atrás você vivia com um salarinho? E Deus não foi aumentando, e você está vivendo apertado do mesmo jeito? Porque aqui está dizendo, o que ama o dinheiro não se farta dele, né? É igual o cara que é rico demais, os capítulos anteriores nós lemos, falou, o cara que é rico demais, aumenta também o número de gente que come, não é? Aumenta a gente que come. Uma casa grande, uma casa enorme, tem que ter coisa para manter, então a dívida aumenta uma renda, aumenta o seu nível de vida, aumenta os gastos. Antes você andava com o Fiat Uno, agora você ganha muito dinheiro, anda com a Ferrari, o imposto da Ferrari é mais caro do que o Fiat Uno que você tinha. O que aumentou? É isso que Eclesiastes está dizendo, irmão. O que Eclesiastes está dizendo assim? Eu falei para vocês que o escritor de Eclesiastes é um cara bem depressivo. Eu falei para vocês, né? Ele é meio aborrecido. Por quê? Ele era sábio demais, começou a observar as coisas e ele viu isso. O cara tinha pouco, vivia bem. Aí ele pega, vai crescendo o nível de vida, vai aumentando as despesas. E ele vê que isso não adianta. É isso que ele vai dizer, que não dá em nada, é a mesma coisa. O cara trabalha de dia e de noite, junta dinheiro, e ele fala. E depois ele morre, e não deixa nada para ninguém. Ou melhor, não leva nada com ele, né? Ele deixa tudo para trás. Então o Eclesiastes é um cara meio deprimido, né? Quem escreveu num momento. O que eu quero dizer deprimido pela seguinte razão. É importante os irmãos a entenderem isso. Ele está expressando uma insatisfação e um aborrecimento com os acontecimentos dessa vida. Ele chega até a dizer de que adianta o cara viver muito e ter 100 filhos e ele não comer do bem do trabalho dele. Está aqui no capítulo 6. Sabe o que é isso? Insatisfação. Ele viu assim, meu Deus, não adianta nada a gente correr atrás de nada aqui não, porque a gente não vai levar nada. Aí ele conclui que essa fadiga doida é perder tempo. Eu fico pensando muito na vida de um médico. Eu não sei quantos de vocês conhecem médico na vida particular, mas os caras ganham muito dinheiro. Mas eu duvido que a maioria de nós aqui está preparado para trabalhar o tanto que eles trabalham.
Você não acha um médico, irmão, que trabalha no emprego. Por que será? Seu irmão está no emprego só lá? Vinícius? Lembro direitinho, há pouco tempo atrás nós estávamos orando por ele, toda a alegria que ele passou no vestibular para medicina e foi, hoje ele é médico. Ele trabalha no emprego, ele trabalha em 2? 3. Não existe médico, irmão, que trabalha em 1. Sabe por quê? Porque o nome médico exige que ele não pode ter um Fiat Uno. Ele tem um Fiat Uno para ele passear? Qual que é o carrinho dele? Fala para nós aí. Hein? Não entendi, não. Corolla? Toyota? Você está entendendo, irmão? Por quê? Vou te explicar porque. Você trabalhou na área da saúde, sabe. O cara é médico, irmão, não pode ter Uno, não. Se ele não for médico, ele pode ter. Porque a classe, a tribo, vamos chamar de tribo, o grupinho chamado médico, é o alto padrão, irmão. E é isso que Eclesiastes nos ensina o tempo todo. Na verdade, é nos contentar com aquilo que Deus nos dá no momento. Então, a insignificância das riquezas, nós vamos ver até o versículo 17, né? E vai dizer assim, olha como é que diz, irmão, para aqueles que desejam ardentemente correr atrás dessas coisas, olha o versículo 12, diz assim, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Por que não deixa dormir? Tem que trabalhar muito, tem que vigiar, tem que fazer coisa desonesta, tem que passar a perna, tem que vencer. Enquanto o trabalhador vai lá, bate seu cartão, tranquilo, no final do mês está o dinheirinho, ele vai dormir. Mas a gente às vezes não está contente, né, irmãos, com aquilo que tem. E essa é a grande conclusão que nós vamos ter mais no final. E então, o que se conclui aqui? Do versículo 18 para baixo, até o 20, vem a conclusão, que é melhor a pessoa comer, beber e gozar a vida aqui na terra, sem enfadar-se com o trabalho, para juntar riqueza e deixar tudo para trás. É o que nós vamos ver. É por isso aí que ele diz que doce é o sono do trabalhador. Quer ele coma pouco, quer ele coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir, né? Por quê? Porque cresceu a fortuna, a fartura, cresce as despesas e por aí vai. Então a gente precisa muito da graça de Deus para entender. Amém? Amém, querido? Seguindo aí para o capítulo 5, capítulo 6, vai falar da falta de sentido de uma vida longa. Principalmente se o homem trabalhar e não desfrutar do seu trabalho. Essa primeira parte é tremenda, que vai mostrar para nós então a insatisfação das riquezas. Ali você só vai ver insatisfação. Satisfação da riqueza, a insatisfação com a vida e a morte, e a insatisfação com a busca da sabedoria. Que ele vai dizer assim, ele vai chegar a dizer sobre a diferença que há entre o tolo e o sábio. E ele pergunta, será que tem alguma diferença? Ele ainda faz a pergunta, será que tem alguma diferença entre o sábio e o tolo? Olha o que ele diz no versículo 8, que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Então ele começa a mostrar, irmãos, aqui muita insatisfação que ele viu. Você corre, o sábio corre atrás de coisa e o tolo fica na dele. E ele pergunta, que vantagem tem um sobre o outro? É onde ele conclui, irmão. A conclusão geral, eu vou passar ela para vocês depois, é que o que Deus quer é que você desfrute da vida que você tem agora. Quer você coma muito, quer você coma pouco, desfrute, né? Quer você seja rico, desfrute. É isso que aqui está dizendo. Rapaz, você fica acumulando, você tem um dinheirinho, dá vontade de gastar com aquilo ou comer com aquilo. Não, é porque eu tenho. É isso que está dizendo aqui. Paga as tuas dívidas, para tudo que você tem. Se sobrou alguma coisa, desfrute. Porque você morre e deixa aquilo, eles metem o pau. Ah, pastor, mas o que eu ganho só dá para isso mesmo. Então viva feliz, é o que está dizendo. Viva feliz então. Viva feliz, desfrute, não viva uma vida nesta de juntar, é por aí que vai. Então, irmãos, aqui está insatisfação, né, e falar da falta de sentido de uma vida longa. Olha bem, verso 12, um homem, olha bem, verso 1 e 2, há um mal que eu vi debaixo do sol, e que passa muito sobre o homem, que pesa muito sobre o homem, verso, capítulo 6.
Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Olha, mas Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes, o estranho come. Está vendo? É isso que ele está dizendo. É um cara que Deus deu riqueza para ele, mas Deus não deixa essa pessoa ter condições de comer. E ele fala, isso aí é terrível. Né? A insatisfação com as riquezas. Depois ele vai falar a insatisfação com a vida e a morte. Olha o 3. Se um homem gerar 100 filhos, viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, além disso não tiver sepultura, digo que é um aborto. Digo que um aborto é melhor do que ele. Está vendo? Está falando do cara aqui, ó, gera muitos filhos e vive muitos anos. Mas se ele não se fartar, não desfrutar dos seus bens, ele fala que é melhor essa pessoa, que um aborto é melhor do que ele. O que é um aborto? O que é um aborto? Aborto é uma criança que nunca nasceu, nunca viu a luz. E ele vai dizer isso aqui, ó. Inutilmente o aborto, vai falando. 5, ainda que nunca tenha visto o sol, nem o conhecimento, mais descanso tem do que esse homem. Ele está dizendo no versículo 5, ainda que um aborto nunca tenha visto o sol, nem o conhecimento, tem mais descanso do que o homem que trabalhou, feito um doido, teve muitos filhos, enriqueceu, mas Deus não permitiu que ele usasse ou desfrutasse do bem que ele teve. Vivesse feliz. Está vendo, irmãos? Não sou eu que estou inventando isso. É a Bíblia que está dizendo para nós. Isso é muito sério. Isso mostra então a insatisfação com a vida, a insatisfação com a morte. E por fim, versos 7 e 9, né, nós vamos ver a insatisfação com a busca da sabedoria. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. Olha bem, contudo a cobiça nunca se satisfaz. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Olha bem, né? Está falando aí da insatisfação da busca da sabedoria. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Olha aí, melhor é o que os olhos veem do que ir atrás da cobiça. Está vendo? É melhor que os olhos veem do que atrás da cobiça. Quer dizer o seguinte, melhor que você tem, que você desfruta, do que a cobiça que quer ter e não vai desfrutar. Eu vou te falar um outro momento na vida que eu vi isso acontecer, irmãos, na vida de pessoas que correram atrás da riqueza e a riqueza ficou para alguém. Pelo menos, acho que 3 pessoas que eu conheci nos Estados Unidos foram para lá para ganhar dólar e comprar coisas aqui. E ganharam dólar doidado. Um morreu lá mesmo e 2 vieram para o Brasil para morrer. É isso aqui. O cara trabalha com o alvo. Não, eu vou comprar uma casa lá no residencial tal. Só o lote vale 600 mil. Não, lá que eu vou comprar. O cara vai trabalha. Aí depois, agora eu vou construir uma casa de 1 milhão. E trabalha e Deus deixa. Mas aqui está dizendo que depois Deus não deixa ele desfrutar do bem. E olha, irmão, eu acho incrível aqui que está escrito aqui, é que Deus não deixa. Tá? Deus é que não deixa. Então não é que o cara, sei lá o que vai acontecer. Está vendo? Ó? Um homem a quem Deus deu riqueza, bens, honra, e nada lhe falta, tudo que sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para disso comer. Então é isso que vai concluindo para nós, o que a palavra de Deus está querendo dizer, é que a gente precisa, irmãos, aproveitar o tempo, sentar, olhar, conversar, abraçar filho, abraçar família, porque vai chegar um tempo que não vai ter nada disso, né? Vai ser uma perda de tempo. A melhor palavra para dizer, é uma perda de tempo, né? A vida que a gente leva aqui, se a gente não desfrutar dela. Então, só para a gente encerrar, deixa eu seguir lendo aqui para você ver, né? Verso 10, tudo que existe, já há muito foi chamado pelo nome, e sabe-se que é o homem, ninguém pode contender com o que é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que proveito há nisso para o homem? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem durante os poucos anos, ou melhor, durante os poucos dias da sua vaidade, os quais gasta na sombra? Aqui está dizendo assim, quem vai dizer o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida passageira aqui na terra? Passa muito rápido. É o que o Eclesiastes está ensinando para nós. Então desfruta da vida, coma, beba, alegra o teu coração,
porque no dia que você partir daqui, você não vai deixar nada, aliás, você não vai levar nada, né? Essa é a grande verdade. Vamos concluir, irmãos, para a gente poder encerrar. O que nós encontramos então nesses 2 capítulos? Que nós devemos temer diante de Deus, sabendo que as nossas atitudes podem ser rejeitadas por Deus. Por isso que lá está dizendo, cuidado na hora que você votar, cuidado na hora que você prometer a Deus, ou que você falar alguma coisa com Deus. Então, nossas atitudes podem ser rejeitadas por Deus, então a gente precisa temer a Deus. Por isso nós devemos procurar sabedoria, pois a verdadeira satisfação, olha que lindo que está ali, olha, a verdadeira satisfação vem da aceitação da vontade de Deus e do contentamento nas circunstâncias presentes, e não na multidão de trabalho. Vive feliz. Nós não cantamos aqui, vivo feliz, pois sou de Jesus, pois já desfruto o gozo da luz. Você está cantando que você é feliz, mas será que isso é uma mentira? Você está feliz hoje? Não é? Então viva feliz com o que você tem. Você tem carros, viva feliz. Você não tem, viva feliz. Você está empregado, viva feliz. Está desempregado, viva feliz. É isso que o escritor de Eclesiastes chegou à conclusão. É vaidade ficar feito doido, correndo isso e aquilo. Depois chega um tempo que o melhor é ter desfrutado, o melhor é ter vivido o momento. Então é isso que está ensinando para nós, né? Para que a pessoa busque viver de acordo com o que Deus está dando. Vivemos feliz, alegre, mas é de coração, feliz e alegre, satisfeito e agradecendo a Deus pelo que Deus deu a você agora. Família, bens, né? Tudo que você tem, seja feliz. E à medida que Deus for cortando essas coisas, vai vivendo feliz também, porque você está novo, você está forte, cheio de plano, viva feliz. Mas na medida que você começar envelhecendo, viva feliz também, né? Viva feliz também, até um dia que a nossa felicidade será completa, quando o Senhor nos chamar, nos levar para a glória, aí a felicidade será completa. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por esta noite e pela bênção do Senhor nesta palavra que nós lemos e nela meditamos. Ajuda-nos a ser mais cuidadosos com as nossas palavras, nossos votos, nossos compromissos. Muitas vezes, meu Deus, nós votamos ou assumimos compromisso com o Senhor, não de maneira financeira, mas nós nos oferecemos às vezes, né, de fazer algo na tua obra e não cumprimos. Às vezes nós prometemos usar algum talento que temos para o serviço do Senhor e depois nós não cumprimos aquilo. Também incorre nesse texto que lemos de precipitar diante do Senhor com palavras. Por isso eu peço ao Senhor que nos perdoe e nos ajude a ser fiéis também naquilo que nós falamos. Nós somos muito bons, ó Deus, para cobrar a fidelidade do Senhor. Nós oramos dizendo: o Senhor é fiel, o Senhor vai fazer porque o Senhor é fiel. Mas na hora que cumpre a nós sermos fiéis a Ti, fiéis aos nossos compromissos, nós muitas vezes, ó Deus, nós não cumprimos, e isso não é bom diante do Senhor. Por isso, pedimos a Ti perdão e também ajuda para que nós possamos crescer em todo o tempo na graça do Senhor e sermos também, ó Deus, agradáveis a Ti. Obrigado mais uma vez, peço a Tua bênção e o que o Senhor nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.